Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 18 de novembro de 2023. Já estamos chegando na reta final do nosso ano e, aliás, só para você poder ter uma ideia, além de já termos passado da metade do mês de novembro, o penúltimo mês do ano, nós ainda já estamos hoje introduzindo a lição de número 8 do nosso trimestre. O trimestre também já vai terminando. O fato é que temos grandes bênçãos da parte de Deus que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nesse canal. Eu estou agora com o nosso canal no YouTube, Eu Estudo a Lição com o PR Samuel Camilo. Nós temos, nesse momento, 33.700 pessoas inscritas no nosso canal. Louvado seja Deus por isso. A você que já se inscreveu, que tem deixado seu comentário, seu like todos os dias, que tem compartilhado esse vídeo, vai aí o meu agradecimento, porque você não é apenas um consumidor do conteúdo desse canal, você também é um parceiro de ministério e por isso eu te agradeço. Independente da plataforma digital através da qual você está assistindo, eu gostaria de te desafiar para que você desse uma passadinha no YouTube e se inscrevesse também lá no nosso canal. Isso vai nos ajudar muito. Dito isso, o nosso tema do estudo dessa semana será Missão em Favor dos Necessitados. E o texto base para o nosso estudo, Mateus capítulo 25, verso 40, que diz: O rei respondendo lhes dirá: Em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Bem, antes de podermos nos aprofundar um pouco mais aqui no nosso estudo, eu quero desafiá-lo a orar comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra e pela certeza que temos de que através dela o Senhor fala conosco. Te peço que o mesmo Espírito Santo que esteve trabalhando através do Lucas, ao escrever as palavras que lemos ainda há pouco no nosso texto, pedimos que esse mesmo Espírito também nos ilumine para compreendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Pois bem, quando nós paramos para poder pensar um pouco naquilo que é esse texto de Mateus capítulo 25, verso 40, na oração eu mencionei Lucas, porque o texto paralelo a esse, em relação a Lucas, é Lucas capítulo 5, versos 17 a 26, que nos traz uma verdade muito interessante, que diz: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. E vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, e o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o seu leito, em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Talvez alguns de vocês vão dizer: Pastor, esse texto não está em paralelo com o primeiro texto que lemos. O texto de Mateus, no capítulo 25, verso 40, é um texto que faz parte das parábolas contadas por Jesus Cristo, ou na sequência das parábolas contadas por Jesus a respeito do reino. Você pega o capítulo 24, Jesus vai mencionar os sinais que estariam acontecendo na terra exatamente antes da sua vinda: guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, falsos cristos e falsos profetas, e a lista vai longe. E na sequência, no capítulo 25, ele conta várias parábolas, e entre uma parábola e outra ele trouxe ali alguns ensinamentos. Entre eles, vem esse em que ele vai dizer que cada vez que nós fizermos o bem a um dos pequeninos irmãos, nós fazemos, na verdade, a Jesus.
E isso na perspectiva de que quando Cristo voltar, um grupo vai tentar se identificar com ele. Ele vai dizer: eu não vos conheço, apartem-se de mim, malditos por fogo eterno. Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer, sede e não me deram de beber, estive nu e não me vestistes, eu estava preso, não foram me visitar, estava doente e também não fizeram nada por mim. E eles vão perguntar: quando foi que a gente te viu nessas situações e não fizemos nada pelo Senhor? E ele vai dizer: quando deixaram de fazer um dos meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. E a mesma coisa ele vai dizer àqueles que estavam prontos para subir com ele para o céu, que demonstraram o amor para com Deus através do cuidado com as pessoas que estavam à sua volta. Nessa perspectiva, o texto de Lucas, no capítulo 5, versos 17 a 26, apesar de não ser um texto que fala sobre a mesma coisa, ele mostra Jesus dando exemplo aos discípulos. Jesus nunca pediu para que os discípulos fizessem alguma coisa que ele mesmo não tivesse primeiro feito. Quando ele vai olhar para os discípulos e dizer que eles deveriam amar-se uns aos outros, que eles deveriam cuidar uns dos outros, que eles deveriam suprir as necessidades daqueles que estavam à sua volta, cuidar dos enfermos, dos órfãos, das viúvas, dos enlutados. O próprio Jesus fez isso. E nessa história de Lucas, nós encontramos muitas ilustrações de como Deus ajuda os necessitados. Nessa história, o homem, na verdade, o homem que foi trazido, ele tinha duas necessidades grandes. A principal delas, ele precisava do perdão de Deus. E a segunda, ele precisava de uma cura física. E Jesus começou por onde ele mais precisava, o perdão, que fazia com que ele estivesse naquela situação com dramas de consciência. Alguns estudiosos bíblicos dizem que provavelmente esse homem havia sido acometido de, talvez, sífilis, por causa de uma vida promíscua que ele tinha vivido enquanto estava vivendo em pecado. E provavelmente a maior parte das pessoas que o acompanhavam diziam: isso é o castigo de Deus pelos seus pecados, Deus não se importa com você. Provavelmente esse indivíduo tinha agora um drama de consciência, e Jesus, vendo exatamente isso, ele vai dizer: olha, eu vou dar a vocês uma demonstração prática do que Deus faz com o ser humano. De qual é a preocupação? Ele vê qual é a primeira necessidade: perdão. Jesus oferece o perdão. As pessoas começam os líderes religiosos começam a dizer: pois é, não, esse homem não é o Cristo mesmo, porque se fosse, ele saberia que somente Deus pode perdoar pecados. E Jesus, lendo o pensamento deles, disse: bom, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, então eu vou completar aquilo que eu comecei, vou suprir a outra necessidade desse homem. E então Jesus vai mandar que ele levante do leito e fique completamente curado. Uma experiência realmente fantástica. A grande questão aqui, quando olhamos para isso tudo, é que às vezes Deus, ele usa outros para nos ajudar. Nesse caso, quando você vai olhar para essa história, você vai perceber que esse homem foi trazido a Jesus por um grupo de amigos. Ele não podia vir sozinho, ele já estava acamado. Então eles o colocaram numa maca e o carregaram até lá. A coisa mais interessante é que, para que a obra de Deus aconteça na vida das pessoas, o Senhor Deus, na maior parte das vezes, usa outras pessoas que estão no seu entorno. Nós vimos na semana passada, através da história do bom samaritano, exatamente isso. Deus coloca pessoas no nosso entorno para que nós pudéssemos abençoá-las. Ao ajudar os necessitados, nós agimos segundo aquilo que é o ministério de Jesus. Às vezes é fácil saber quem está precisando de ajuda, outras vezes é mais difícil. Mas seja qual for a situação, nós somos chamados a ser ajudantes de Deus para todos os que necessitam, independente da sua origem, independente da sua necessidade, independente daquilo que eles precisam. Nessa semana nós vamos ter a oportunidade de poder estudar algumas coisas, até porque a Bíblia ela vai nos encorajar a nos aproximar de gente estranha. Talvez gente que nem queira uma aproximação, mas que necessita. E somos chamados para conquistar a confiança dessas pessoas, para podermos melhor ajudá-las, para podermos melhor conquistar a sua confiança e ao mesmo tempo suprir as suas necessidades imediatas e oferecer a elas aquilo que elas mais precisam, o conhecimento de Deus. Nessa semana, nós vamos ter a oportunidade de poder ver Deus e o plano que ele estabeleceu
para que nós possamos alcançar as pessoas que têm sofrido em cada parte do caminho. Eu desafio a continuar comigo nessa semana enquanto vamos estudar sobre isso. Para você ter uma ideia, amanhã nós vamos estar analisando a primeira parte dessa história que eu mencionei para você hoje, do indivíduo paralisado que foi trazido até Jesus. E o tema que estudaremos será a fé dos amigos. Teremos a oportunidade de poder analisar aqui o comportamento desses indivíduos que levaram o seu amigo doente até Jesus. Eu espero que você tenha a oportunidade de poder estar conosco. Antes de podermos terminar, eu quero orar pedindo a Deus para que Ele nos ajude, de alguma forma, a despertarmos esse tipo de interesse pelas pessoas que estão à nossa volta e que sofrem. E, ao mesmo tempo, colocar os pedidos que foram enviados para cá, para a nossa comunidade de oração, diante do Senhor. E não apenas aqueles que foram enviados, mas também aqueles que estão no seu coração. Una-se a mim nesse momento de prece. Por favor, não saia ainda. Vamos orar juntos. Pai do céu, obrigado porque a Tua palavra nos mostra que o Senhor nos colocou aqui nessa terra como Teus representantes para mostrarmos de forma plena àqueles que estão à nossa volta que o Senhor realmente se importa com cada um de nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a podermos ter esse olhar treinado, principalmente durante essa semana, enquanto estudarmos sobre a necessidade de suprir as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Nos colocamos também nas suas mãos, pedindo que o Senhor possa ouvir cada pedido que foi enviado para o nosso canal, aqueles que estão no coração dos seus filhos e filhas. Responda agora, Pai, de acordo com a Tua vontade. Precisamos de milagres da Tua parte, então opera. Para nós é impossível, para o Senhor não é nada. Por isso clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?